Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática? Então, ó, me acompanhe. Então, o que nós vamos estudar nesta aula? Medir ângulos usando o transferidor. Você conhece o transferidor? Então vamos explorar um pouquinho essa ideia aí do transferidor, tá bom? Então, primeira coisa, como medir ângulos atribuindo um valor a eles? Como que a gente pode fazer isso? Veja aqui comigo, olha só. Antes disso, antes da gente atribuir valores, vamos lembrar o que é ângulo, né? Então, o ângulo, ele é toda a região convexa ou não de um plano, né? Tem um plano, aí tem toda essa região, e ele é delimitado por duas semirretas, que partem da mesma origem, tá? Elas vão partir lá da mesma origem, né? E vão formar uma angulação, tá bom? Formando um ângulo aqui, tá? E aí, olha só como que a gente tem esses ângulos, né? Que a gente pode representá-los, tá bom? Eles podem estar associados a um giro, uma volta, pensando lá nas manobras do skate, né? Que tem vários giros, manobras, essas coisas. Então, quando fala lá, uma manobra deu 1/4 de volta, né? 3/4 de volta. Então, aqui, tá vendo que a volta em verdinho, ela não chegou a completar um giro completo, ela completou 3/4 de volta. Ou seja, faltou 1/4 para completar. Aqui nós temos a meia volta, né, que é metade dessa volta completa aqui, ó, que a gente tem a voltinha completa, tá bom? Então, são formas de a gente associá-los com o giro, com manobras, tá bom? A medida de um ângulo, olha só. Um dos problemas mais antigos registrados na história da civilização é o da divisão da circunferência em partes iguais, tá? A divisão da circunferência tem 360 partes, possivelmente pela necessidade da contagem do tempo, tá? E teve sua origem entre os anos 4000, né, antes de Cristo e 3000 ali antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, onde hoje localiza-se o Iraque, tá? Para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra, em uma órbita circular, tá? Levando 360 dias para dar uma volta completa, tá bom? Dessa forma, cada dia, né, o Sol percorria equivalente, né, a 1 sobre 360, olha só, né, 1/360 avos dessa órbita circular, tá joia? Então, influenciado pela matemática da Babilônia, Hiparco, né, de Niceia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos. Ó, um pouquinho de história aí para vocês. A cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos um ângulo cuja medida chamamos de 1 grau. Então, se a gente observar, bem aqui no cantinho a gente tem essa circunferência e ela está dividida em 360 partes. E cada partezinha dessa, né, que ela tem essa divisão, ela representa ali 1 grau, tá bom? Aí, olha só, a medida de um ângulo é dada pela medida da sua abertura, como a gente já viu, né, a abertura de uma tesoura, né, e a gente, como por exemplo, né, a unidade padrão utilizada para essa medição é o grau. Então, se eu estou fazendo lá uma manobra de skate, dou um giro completo, eu falo que eu dei 360 graus, tá? Faz um giro 360, opa, é um giro completo. Faz um meio giro, então é 180, porque é a metade de 360, e assim vai, tá bom? E aí, então, essa unidade de medida é o grau. E o símbolo representado é esse verdinho, de grau mesmo, tá? Quando a gente mesmo aquele grau de temperatura, né? Que tem aquele grauzinho. Então, é esse grau que a gente usa, tá? Escrito após o número, tá bom? Agora, a divisão da circunferência. Então, aqui, como a gente pode observar, ela foi dividida, né, em 360 partes, ó, 360 partezinhas iguais, tá bom? E dentro dessas 360 partes, para medir o quê? A angulação. Cada partezinha representando um ângulo, fechando ao todo, né, um ângulo, né, esse ângulo de 1 grau, fechando 360 graus, tá bom? Então aí, ó, essa abertura de 1 grau que a gente fala é em relação a essa aberturazinha. Então ela vai ter, né, como ela vai ter 360, ela vai fechar 360 graus. Isso mesmo, tá bom? Então lembra lá, né, que a nossa circunferência, ela tem 360 graus, que é um giro completo, tá? Bora praticar um pouquinho, exercitar um pouco dessas ideias? Então, se a circunferência toda foi dividida em 360 partes iguais, como já falei, e cada parte é chamada de 1 grau, né?
Então, lê-se, né? Como que a gente lê? 1 grau, exatamente, 1 grau. Quantos graus teremos em, olha lá, 1/4 de volta, em 3/4 de volta, em meia volta e em uma volta completa? Sabendo, né, que cada partezinha é 1 grau das 360. Então, tente analisar 1/4 de volta, 3/4 de volta, meia volta e também uma volta completa, tá bom? O prof vai dar aquele tempinho para vocês e eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. E aí, gente, conseguiram? Ai, tô curiosa para saber quantos graus que tem ali cada volta, hein? Olha só, vamos ver. Então, quando a gente está falando 3/4 de volta, a gente vai ter ali 270, tá? Porque ele vai fechar aqui 180, depois mais esse pedacinho, que é 1/4, e ele vai fechar 270 graus, tá? 1/4 de volta é o quê? É metade
da metade da circunferência. Qual que é a metade? É 180, não é? Metade de 180 é 90 graus, que representa 1/4 da circunferência, tá bom? E a meia volta é metade, né? Então vai dar 180 graus, isso mesmo, tá? E claro, né, a voltinha completa a gente já viu que ela representa 360 graus, tá joia? Então metade é 180, a voltinha completa 360. Se fosse 1/4, né, seria metade de 180, que é 90 graus, tá bom? Beleza? Ah, então tá joia. Então olha só, essa circunferência dividida em 360 partes iguais, não te lembra alguma coisa? Alguma ferramenta? Não? Acho que sim, hein? Olha só, esse é um instrumento que usamos para traçar e medir os ângulos, para construir e medir os ângulos, tá? Ele é um transferidor de 360 graus. Tenho certeza que você já viu. Que já foi pedido no material escolar, né? O transferidor, mas nunca usei esse transferidor ainda, né? Olha só, esse daqui também é um outro modelo, ó. Esse é o transferidor de 180, que é exatamente metade, né? Do outro transferidor. Até porque esse traz o giro, né? Ele traz o giro completo, né? A circunferência completa, e esse traz metade da circunferência, tá bom? Então, são dois modelos de transferidor que podem ser usados aí para a gente medir os ângulos, tá bom? O transferidor, ele é graduado com divisões, né, de 1 em 1 grau, tá? Então, ele começa aqui também, ó, com essa graduação, 1 grau, né? Então, vai 1 grau, 2 graus, 3 graus e vai seguindo até fechar lá, ó, 180, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 80, aqui no meio é 90 graus, ó, 100 graus, tá? E esse aqui de baixo, ele só é a mesma ideia, só que ele começa no sentido contrário. Isso às vezes facilita dependendo da posição que você precisa medir o ângulo, tá? Mas ele completinho fecha 180, tá? Aqui, ó, observando aqui, ó, comigo, o que que a gente tem? Aqui nesse centro, nós ajustamos o transferidor no vértice do ângulo, tá? Nós vamos encostar isso aqui bem lá no vértice, bem na origem, de onde saem as retinhas, tá bom? Essa linhazinha aqui nós ajustamos, né? Nós ajustamos do transferidor sobre os lados do ângulo. Nós colocamos eles bem certinho, encaixando naquela semi-reta que tem no ângulo, tá? E a medida do ângulo ela é lida no transferidor nesse caso, entendeu? Consideramos aí que a graduação no sentido anti-horário obtemos 50. Então, nesse caso aqui, o que que a gente tem? A gente tem esse ângulo aqui, tá? Que tá bem clarinho lá por trás, né? Uma retinha, né? As duas semi-retinhas roxas, tá? Nós encaixamos ele aqui bem na origem do ângulo. Aí depois, essa partezinha nós encaixamos nessa semi-reta aqui do ângulo, tá? E ele vai vir aqui e nós vamos identificar qual que vai ser, ó. Que vai ser 50. Ele vai bater aqui e a gente vai ver, poxa, essa medida aqui é 50, tá? Então, nós estamos medindo essa parte interna, esse ângulo interno que está aqui nessas duas semi-retinhas, tá bom? Que vai ser 50, tá bom? Aí, vamos praticar um pouquinho? Vamos tentar identificar essas medidas? Em cada item, escreva a medida do ângulo. Então, aqui nós temos dois transferidores que eles estão indicados ali com duas angulações, uma um pouquinho maior, né? Olha só, e outra um pouquinho menor, tá bom? Então, agora a professora vai dar aquele tempinho para vocês tentarem responder e tentar identificar qual que é o ângulo que está sendo marcado ali no transferidor.
E aí, gente, conseguiram? Acho que sim, hein? Acho que ficou fácil, né? Vamos ver? Olha só. Então, quando a gente observa aqui, se a gente aproximar, né, um pouquinho, né, circulando ali de vermelhinho, então a gente vê que ele tá entre, né, 90 e 80, né? Seguindo a ordem aqui, ó, que esse ângulo tá aqui, a gente posicionou bem no vértice o transferidor. Aqui, aí a gente vai medir até chegar aonde que tá essa outra semi-reta. Então, ela tá entre 80 e 90. Aproximadamente, né? Dá para mais ou menos identificar que é 85 graus, tá bom? A outra aqui também, se a gente observar, ela tá o quê? Começa aqui, posiciona o transferidor, vamos medir essa angulação aqui, né? E a gente pode observar que está entre 150 e 160. Então, é 155 graus, tá? Então, o transferidor, como que a gente faz? A gente vai lá, se a gente tem a angulação, a gente pega o centro do transferidor e posiciona bem na origem, tá? E a gente vai medir a distância, né, de uma semi-retinha aqui, ó, até a outra, ó. É essa distanciazinha que a gente mede, que nesse caso aqui é 85 graus, tá bom? É assim que a gente utiliza aí o transferidor para fazer essas medidas, tá joia? Então tá bom. Então olha lá, observe aqui com a professora. Então essa linha aqui de cima, ela começa no 0, né? E a linha de baixo termina no 180. Aqui, a linha de cima termina no 180 e a linha de baixo começa no 0, tá? E nesse caso aqui, ó, este é um ângulo que a gente tem marcado aqui, ele é de 135, olha lá. Então, ele tá aqui, a gente encaixou ele no vértice e vamos verificar aqui onde que ele vai bater, ó, a outra semi-retinha. Então, vai ficar ali no 135, ó, tá vendo, ó? Bateu, é um ângulo grande esse, né, ó. Quase fechando, se continuasse ia fechar lá o 180, né? Fechar a meia volta, tá? Mas esse é 135, é um ângulozinho grande. Então, o transferidor representado acima tem 180 graus. E observe que ele tem duas linhas numeradas para facilitar nossa medição. Foi o que eu falei, depende da posição. Se você está medindo um ângulo daqui para cá, fica melhor você olhar na linha de baixo. Se você está medindo um ângulo, né, de lá para cá, fica melhor olhar na linha de cima, né? Porque daí depende a posição que vai bater o quê? A semi-reta, tá bom? E aí, onde podemos escolher qualquer lado para apoiar o transferidor, tá? Mas aí isso depende da posição ali que a gente tá. A ideia é a mesma, ele facilita a leitura, tá bom? Não tá jóia. Então, como utilizar o transferidor para medir um ângulo? Olha lá. Na animação aqui, nós podemos ver o passo a passo como medir um ângulo. Então, ele vai posicionando, olha lá, bem certinho aqui, ó, posicionou no vértice, aí você vai fazendo a leitura até chegar lá na outra semi-reta, tá? Então, ó, posiciona ele no vértice, encaixa essa retinha aqui dele, né? Encaixa aqui nessa semi-reta, tá? Esse pedacinho do transferidor, encaixou ele na semi-reta e encontra onde que está a outra semi-reta, que é 115 graus, tá bom? Então, esse é o processo para a gente fazer essa medição, tá bom? E aí, você já jogou Matific? Se não jogou, não perca tempo, acesse lá www.matific.com.br. Lá tem vários jogos que você pode aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Peça para sua professora atribuir o jogo e entre acessando lá o seu @escola. Nesse jogo aqui, a gente vai explorar um pouquinho essas ideias do transferidor. Vamos lá jogar comigo? E aí, pessoal, olha só. Aqui nesse jogo do Matific, nós podemos aproveitar o transferidor para medir os ângulos. Então, aqui ele já deu a medida de 90 graus, de 55 graus, né? Para a gente fazer a medida desse ângulo C que ele está pedindo, a gente tem que vir e encaixar o centro do transferidor lá no vértice, ó. Aí a gente encaixa ele ali para a gente poder fazer essa medida. Aí ele vai indicar mais ou menos aqui a medida que nós podemos encontrar em relação à medida desse ângulo. Se a gente estender aqui, ele vai dar aproximadamente ali, né? Se a gente observar, ó, encaixando ele aqui, ó,
ele vai dar aproximadamente 35, né? Ó, entre 30 e 40. Então, vamos colocar aqui, ó, 35. Vamos ver se é isso, ó. Vamos ver se dá certo. Opa, choveu estrelinha, então deu certo, né? E assim ele vai indicando, ó, para você ir medindo. Então, aqui também eu tenho 45, ó, aqui, ó, tenho 45 que já está a medida, aqui está o 90, e aqui no ângulo C é a mesma ideia. Você vem e encaixa o centro no vértice daquele ângulozinho azul, encaixa, para verificar, estende aqui, ó, e vamos ver onde que vai bater. 40, 45, né? Então, coloca ali 45, ó, colocando aqui, fechou, tá? Então, aí a gente consegue fazer essa medida aí dos ângulos, tá? E nisso ele vai continuando e vai fazendo isso também. Então, a medida do ângulo A, aqui do outro ladinho, ó, você faz a mesma coisa, você encaixa o centro do transferidor, agora vê onde que vai bater aqui, ó. Bateu exatamente aqui no 40, tá vendo que agora eu utilizei a referência de baixo, porque eu medi desse lado? Fica mais fácil, ele não é 140, né? 140 é toda essa parte, então aqui é 40. Então, aqui eu vou lá e coloco 40 para fechar aqui, né? Olha só, prontinho, né? Fechou aquela angulação ali também. E nisso tem outros que vocês podem estar explorando também. Outra dica que vocês podem lembrar é que a soma de todos os ângulos internos do triângulo é 180. Então, sempre o ângulo, esse amarelo com azul com verdinho, a soma vai ter que dar 180. Isso é uma característica aí do nosso triângulo, tá bom? Então, continue jogando e vamos se ver lá na telinha. E aí, galerinha, gostaram do jogo? Então acesse e continue jogando muito mais, tá bom? E o que nós aprendemos hoje? Aprendemos a medir os ângulos usando o transferidor, isso mesmo. Então o transferidor é uma das principais medidas de ângulo aí que a gente pode estar trabalhando, tá bom? Então, gente, ó, aquele abraço da prof bem apertado, ó, até mais!